Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui é José Vinícius que está falando e a gente vai começar hoje uma série de 3 vídeos. O que Jesus fez na cruz? E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre substituição. E com isso eu vou usar o texto que está em Mateus 26, 28, que diz o seguinte: Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A palavra aqui, remissão, significa ação de perdoar, misericórdia, compaixão. Jesus, quando ele vai para a cruz, ele faz uma coisa: ele nos substitui. Ele recebe o castigo que eu e você merecíamos. Em Romanos 3:23, a Bíblia nos diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O que isso significa? Todas as pessoas do mundo, sem exceção, estão separadas de Deus. Todos pecaram, todos caíram, todos transgrediram a lei, todos erraram. Não existe uma só pessoa no mundo que seja salva por ser boa, por cumprir os mandamentos. Até mesmo a Bíblia nos diz que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E por quê? Quando Jesus fala aqui em derramar o seu sangue, que é o sangue da aliança, é que isso significa que não há remissão de pecados, não há perdão sem o derramamento de sangue. Como todo mundo está condenado, e Deus é um Deus justo, Ele não pode simplesmente deixar para lá. Mas talvez você me pergunte, mas Deus não é um Deus de amor? Sim, Ele é Deus de amor. Ele é o próprio amor. Só que para ter amor se pressupõe justiça. Não existe amor sem justiça. E como Ele é um Deus justo, Ele precisaria pagar, alguém precisaria pagar pelos pecados. Alguém precisaria pagar a conta. Como há uma transgressão da lei, assim como nas nossas cidades, há leis, as regras, e se você desrespeitá-las, você vai receber uma sentença. A sentença que todos nós temos é o inferno. Todos nós estamos indo para lá, a não ser que nós cremos em Jesus. E Jesus, então, ele vai para a cruz, nos substituir. E Deus nos amou tanto, assim como está em João 3,16, que Ele mandou o seu Filho. Ele deu o seu único Filho em sacrifício por nós. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, quando ele vai para a cruz, ele carrega, assim como está em 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas. Por suas chagas foste sarados. A Bíblia nos diz: assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. É por isso que o mundo odeia a mensagem da cruz. A cruz grita para o mundo: você não merece, você é falho, você é condenado. Isso que a cruz dita para o mundo. Ela fala, ela revela quem é o ser humano. E o mundo odeia isso. É por isso que os cristãos são perseguidos. É por isso que hoje nós somos cancelados, porque nós estamos dizendo a verdade. Você não é bom, você não é bonzinho. Olha para você mesmo agora. Examine você a si mesmo. Quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você roubou? Por isso que o mundo odeia, porque nós dizemos a verdade. E nós dizemos que só há salvação por meio de Cristo Jesus e pelo seu sacrifício, pela sua substituição. Ninguém poderá salvar a si mesmo. Mas a cruz também dá outra mensagem: o quanto você é amado. Deus ama tanto cada alma desse mundo que foi capaz de rasgar o seu Filho numa cruz, no madeiro, para que ele nos substituísse pelo tanto que Deus nos ama. Então Jesus vem e ele se torna um homem. Jesus é Deus encarnado, o Deus que se torna um homem. E ele vive como um homem, nasce, cresce, só que sem pecado. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou em nada.
Então ele era o único que podia pagar pelos nossos pecados. Ele era o único justo. E aquele homem justo, que não tinha nada para prestar contas a Deus, ele se entrega a si mesmo. Ele entrega a si mesmo por amor de nós. A si mesmo se deu em resgate, fazendo um pagamento. Resgate, dito aqui, é libertar mediante um pagamento. A morte de Jesus pelo que ele a si mesmo se deu. Então, quando Cristo vai para a cruz, ele nos liberta. Ele recebe a culpa minha e sua. Ele recebe em sua própria carne o inferno que eu e você merecíamos. Mas não é apenas isso que Jesus fez na cruz. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar muito mais do que aquilo fez. Da sua compra, do seu resgate, da sua transformação, da graça que transforma as nossas vidas. Porque o sacrifício de Jesus não é a obra em si mesmo. Há um reino, o reino de Deus, em que Jesus preparou para nós e nos sarou, nos substituindo. E nós vamos ter uma herança gigantesca com Deus. Mas nos próximos 2 vídeos que a gente vai postar, a gente vai falar sobre isso. Não esqueça de dar seu joinha, se inscreve no canal, escreve aqui nos comentários o que você achou e alguma sugestão, alguma dúvida que você possa ter. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.